Então, galera, continuando nossa série de vídeos sobre ligações químicas, vamos começar a falar sobre as ligações iônicas ou ligações eletrovalentes. O que é uma ligação iônica ou uma ligação eletrovalente? A ligação iônica ou eletrovalente é uma atração eletrostática de íons positivos e negativos, de cátions e ânions. Para você conseguir entender mais ou menos o que é uma atração eletrostática, esse exemplo aí eu gosto de dar bastante, mas ao longo do tempo ele está se perdendo, né? Mas acredito que vocês ainda vão lembrar. Antigamente, as TVs elas eram muito gorduchas atrás, né? Tinha uma bunda assim atrás da TV. E essa TV, ela tinha um canhão de elétrons, ela jogava elétrons na tela e é assim que era formada a imagem. Quando você desligava essa TV e aproximava seu braço, a tela atraía os pelinhos do seu braço, atraía o cabelo. Essa atração que a tela faz com os pelos do seu corpo é uma atração eletrostática. Essa atração ela é muito semelhante à ligação iônica. Mas, obviamente, existem diferenças e a ligação iônica ela é uma atração muito mais forte, porque ela acontece em nível atômico, né? Eu estou falando de átomos, de coisas muito pequenininhas. Bom, então basicamente é isso. Eu tenho cátions, íons positivos, e ânions, íons negativos, íons com sinais opostos. E aí essa lógica dos opostos se atraírem é muito interessante. Bom, como geralmente eu identifico, Watt? Então, olha assim e falo, puxa, está acontecendo uma ligação iônica. A ligação iônica ocorre geralmente entre metal e ametal, ou hidrogênio e metal, né? É interessante que nesse momento das ligações a gente considera o hidrogênio sendo um ametal, mas o hidrogênio não é, né? O hidrogênio é hidrogênio, ele tem características próprias. Vamos olhar para o NaCl, né? Eu tenho aí o NaCl, o sódio Na é um metal, o Cl é um ametal. Como que eu faço, então, para conseguir identificar se essa ligação é uma ligação iônica ou não? Eu vou lá para a distribuição eletrônica. Eu tenho o sódio, que tem número atômico 11, e vou fazer a distribuição eletrônica dele. A distribuição eletrônica dele fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Tranquilo? Bom, olhando para sua camada de valência, é a camada 3 e ele possui um único elétron na camada de valência. Tranquilo? Vamos agora para o cloro. O cloro ele tem número atômico 17. Não ficou bom esse 7, né? Tem número atômico 17. Tranquilo? Vamos fazer a distribuição eletrônica dele. A distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Se você olhar a camada de valência dele, a camada de valência do cloro também é a camada 3. E ao total ele possui 7 elétrons de valência. Bom, agora que vem a parte mais interessante da ligação iônica. Na ligação iônica eu tenho que ter cátions e ânions, eu tenho que ter espécies que perdem e espécies que ganham elétrons. Como que eu identifico se uma espécie quer ganhar ou não elétrons? A regra do octeto é o nosso parâmetro. Todas as espécies querem ter 8 elétrons na camada de valência. Show de bola? Olhando para o cloro, fica um pouco fácil de entender, não fica difícil com o exemplo do cloro. O cloro ele tem ao total 7 elétrons na camada de valência. Isso significa que ele quer ganhar 1 elétron. Tranquilo? Já o sódio é um pouco mais difícil. Quando eu tenho espécies que tendem a formar cátions, geralmente essas espécies têm baixo número de elétrons na camada de valência. Como assim? Todos querem ter 8. Se eu tenho uma espécie que tem um único elétron na camada de valência, e é importante que você olhe agora o que eu vou fazer, ele pode simplesmente perder esse elétron, doar esse elétron, e a camada de valência agora dele se torna a camada anterior. No caso aqui do sódio, é a camada 2. E se você olhar, quantos elétrons possuem na camada 2 do sódio? 8. Então, o sódio, quando ele se transforma em sódio mais, e eu vou escrever aqui, ó, o sódio e o cloro. Até aí tranquilo? Nenhuma novidade, né? Bom, agora eu vou botar os elétrons de cada um. Eu tenho, deixa eu apagar esse elétron michuruca que eu fiz aqui. Eu tenho o sódio com 1 elétron e o cloro com 7.
Tranquilo? O que acontece aqui é que o meu sódio, ele vai doar esse elétron para o cloro. Tranquilo? E aí eu vou ter a formação do sódio mais, do cátion, do íon cátion sódio. Tá muito grossa essa linha. Do íon cátion sódio. Um cátion monovalente, ele perdeu um único elétron. Em compensação, eu tenho a formação do cloro menos, um cloro que ganhou um elétron. Bom, ambos agora possuem 8, né? O cloro antes possuía 7, ganhou 1, tem 8. O sódio perdeu 1, sua camada de valência se tornou camada 2, e agora ele possui 8 também. E eu tenho agora cátions e ânions, uma espécie positiva, uma espécie negativa, que naturalmente vão se atrair. Tranquilo? E aí eu tenho a atração entre esses dois caras, formando o meu composto iônico NaCl. Uma coisa interessante a se falar é que compostos iônicos não são moléculas. Toda vez que eu tenho entre átomos uma ligação iônica, eu tenho a formação de um composto iônico, de um sólido iônico, não de uma molécula. Tranquilo? Bom, vamos apagar esse aqui e vamos seguir para o próximo exemplo. Para o próximo exemplo de ligação iônica. Bom, tá aí. CaBr2. Como que eu faço esse exemplo? Esse exemplo é o mesmo esquema que você fez antes. Você vai fazer a distribuição eletrônica de cada elemento. No caso do cálcio, ele tem número atômico 20, certo? Número atômico 20. Como que fica a distribuição eletrônica do cálcio nesse caso? Fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. E vamos fazer a distribuição eletrônica do bromo. O bromo tem número atômico 35. Ficou ruim, né? Número atômico 35. Nossa, 5 aqui não está saindo. 35. Legal. E como que fica sua distribuição eletrônica? Fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Para terminar, 4p5. Você vai ver aqui que tem 35 no total. Bom, vamos ver quantos elétrons cada um tem na sua camada de valência. O cálcio tem na sua camada de valência, como a camada 4, 2 elétrons. 2 elétrons, perdão. Já o bromo tem na sua camada de valência, que também é a camada 4, um total de 7 elétrons. Então aqui eu tenho 2 elétrons e aqui eu tenho 7 elétrons. Bom, o cálcio, que tem 2 elétrons, vai querer perder 2 ou ganhar 6 elétrons para ficar com 8. A gente viu, né? Para ele é mais fácil perder 2, porque assim que ele perde 2 elétrons na sua camada de valência, sua camada de valência passa a ser a camada 3, que tem quantos elétrons, galera? 8, né? Mesmo caso do sódio, são todos iguais. E aí, a gente vai ter a formação do íon cátion cálcio mais 2. Já o bromo, ele forma o bromo menos. Por quê? Porque ele tem, ao total, não ficou embaixo da tela, né? Deixa eu apagar aqui e botar mais embaixo. Eu tenho a formação do cálcio 2 mais e do bromo menos. Bom, eu tenho então a formação de um cátion 2 mais e um ânion menos. Como que eu faço para determinar a fórmula, a íon fórmula desse cara? É simples. Eu utilizo a regra do X. A regra do X é pegar o número da minha valência e jogar para o outro lado. O número da minha carga e jogar para o outro lado. Show de bola? E aí eu vou ter a formação
do meu íon fórmula, CaBr2. Show? Para a gente terminar, vamos ler aqui o que está escrito aqui, a determinação numérica se essa ligação é iônica ou covalente. De acordo com o critério de Pauli é um critério matemático, para a ligação ser considerada uma ligação iônica, a diferença de eletronegatividade entre esses dois elementos tem que ser superior, tem que ser maior ou igual a 1,7. E aí você tem que ir na tabela periódica ver a eletronegatividade de cada um para confirmar essa ideia. Se você for lá na tabela periódica, você vai ver que no caso do NaCl, o Na tem eletronegatividade, de 0,9. Tranquilo? Já o cloro tem eletronegatividade de 3. Se você fizer essa conta aqui, a diferença entre esses valores, você vai ver que 3 menos 0,9 é igual a 2,1. 2,1 é um valor maior do que 1,7. Se é maior do que 1,7, essa ligação tem um alto caráter iônico. Ok? É isso, galera. Sobre ligações iônicas, basicamente é isso. A próxima aula a gente fala sobre ligações covalentes.